Eu saí de Evil Dead Burn impressionado com o que tinha visto. As cenas de ataque são as mais brutais de toda a franquia. Os efeitos práticos são viscerais, construído com uma competência técnica evidente. Tem um plano sequência neste filme que tecnicamente é o mais ambicioso que a série já produziu. E 3 dias depois, eu precisei fazer um esforço para lembrar o nome dos personagens. E hoje eu quero entender o porquê que isso acontece. Porque Burn não é um filme sem ambição, pelo contrário, ele tenta falar sobre luto e sobre violência doméstica, usando o terror como metáfora. Tenta entrar numa tradição que Hereditário e Evil Dead Rise ocupam com maestria e recua no momento exato que precisa avançar, e isso quase torna Burn esquecível, não a brutalidade, a promessa que ele faz e não cumpre. Os primeiros 20 minutos de Burn estabelecem 2 temas com clareza. O primeiro é o luto. A protagonista está carregando uma perda, algo que mudou completamente quem ela é, como ela se relaciona com as pessoas ao redor. O filme usa isso como motivação inicial, como razão para ela estar onde está quando o terror começa. O segundo é a violência doméstica. Existe uma dinâmica de abuso no passado dos personagens, uma sombra que paira sobre as relações familiares e que o roteiro apresenta como algo relevante para entender quem essas pessoas são. São 2 temas pesados, 2 temas que, nas mãos certas, poderia transformar Evil Dead Burn no filme mais maduro e até o mais perturbador de toda a franquia, porque a metáfora está pronta. Demônios que possuem quem você ama, que transforma quem você conhece em algo irreconhecível e violento. É uma das metáforas até mais precisas que o horror já criou para falar sobre abuso doméstico. O agressor que você amava virou algo que você não reconhece. A pessoa ainda está lá, o rosto, a voz, o gesto, mas o que era familiar agora causa terror. Burn tinha essa metáfora disponível, escolheu não usá-la. Existe um momento específico em Burn onde o filme faz uma escolha. Os temas do luto e do abuso são estabelecidos. Os personagens foram apresentados com uma complexidade suficiente para que você entenda o que está em jogo emocionalmente. O terreno está preparado para que o terror sobrenatural funcione como o amplificador dessas feridas reais. E então, os demônios chegam. E o roteiro para de se importar com tudo que havia construído. O luto da protagonista não informa como ela enfrenta o terror. O histórico de abuso não muda a dinâmica de poder nas cenas de confronto. Os temas que foram apresentados como fundamentais para entender estes personagens simplesmente deixam de existir narrativamente. E o que sobra é tecnicamente impressionante, mas emocionalmente vazio. Isso tem um nome na teoria de roteiro: abandono de premissa. Você estabelece um argumento emocional no primeiro ato e abandona esse argumento quando o conflito principal começa, como se os 2 existissem em filmes separados. O resultado é que o espectador fica com a sensação de que os temas sérios foram usados como isca, para criar a impressão de profundidade sem o compromisso de entregá-la. Deixa eu te falar sobre a cena mais ambiciosa do filme. Em determinado momento, a câmera acompanha a protagonista se arrastando no chão em um plano sequência. Atrás dela, fora de foco, mas completamente visível, outros personagens são atacados pelos Deadites. Tecnicamente é impressionante. A coreografia, o movimento de câmera, a coordenação entre primeiro e segundo plano. Tudo isso exige planejamento e competência de direção que poucos filmes atualmente têm. Mas enquanto assistia, percebi que não senti o que deveria sentir. Não porque a cena seja mal executada, longe disso, mas porque o luto que a protagonista carrega, aquele peso que o primeiro ato apresentou como fundamental para entender quem ela é, não está presente nesse momento. Ela está se arrastando, pessoas ao redor dela estão sendo atacadas. E eu estava assistindo com admiração técnica em vez de terror. Em Evil Dead Rise, a cena equivalente funciona porque você passou tempo suficiente com a família. Quando a mãe aparece transformada, você sente o que as filhas estão sentindo, porque o filme investe em fazer você se importar antes de destruir o que construiu. Burn investe na cena, não nos personagens dentro da cena. E essa é a diferença entre uma sequência impressionante e uma sequência perturbadora. Mas é importante ser honesto sobre o que o filme faz bem, porque faz muita coisa bem. A brutalidade é a mais intensa da franquia inteira. Os efeitos práticos são construídos com uma criatividade e cuidado que, numa era de CGI barato, merece muito reconhecimento. Cada ataque tem peso físico, cada ferida tem uma textura real. A direção de cena é competente e, às vezes, mais que isso,
O plano de sequência não é acidente, é evidência de um diretor que sabe exatamente o que está fazendo tecnicamente. E ainda assim, existe uma honestidade no filme que eu respeito. Ele não tenta ser algo que não é. Não finge ter profundidade que não entregou. É um filme de horror extremo que executa o erro extremo com maestria. O problema não é o que Burn faz, é o que Burn decide não fazer, o que havia prometido nos primeiros 20 minutos. Em Hereditário, por exemplo, usa o terror para falar sobre luto de verdade, sobre como a morte de um familiar revela dinâmicas que a família inteira estava fingindo não ver. Midsommar usa o terror para falar sobre relacionamento abusivo de verdade, sobre como dependência emocional pode fazer você ficar num lugar que deveria te destruir. Evil Dead Rise usa o terror para falar sobre o medo de perder a mãe, sobre como uma família sobrevive quando o centro que a mantém unida se transforma em ameaça. Burn tenta entrar nessa tradição, apresenta o luto, apresenta abuso, apresenta a promessa de que esses temas vão importar para o que acontece depois, e então escolhe apenas sangue. Isso não torna Burn um filme ruim, longe disso. Torna ele um filme menor do que poderia ter sido. Existe uma versão de Evil Dead Burn onde o luto da protagonista informa cada decisão que ela toma sobre pressão extrema, onde a metáfora dos demônios que transforma quem você ama em algo irreconhecível é usado para dizer algo sobre violência doméstica. Essa versão seria o melhor filme da franquia. O que temos é o mais brutal. E a pergunta que eu deixo é: você consegue pensar num filme de terror que usou o sobrenatural para falar sobre o abuso ou luto de forma que realmente ficou com você? Me conta aqui nos comentários, porque esses são os filmes que o gênero produz quando decide que tem algo a dizer.